Fala, Secatiana, começando mais um vídeo aqui no canal CRB a Paixão. Vamos trazer aqui a coletiva do Mr. Barroca após essa derrota diante do Chapecoense 3-2, né? E falar sobre o Segovia, galera. O Segovia que entrou no lugar do Fábio Alemão e fez uma partida horrível. Errou na partida ali, você viu os lances do gol da Chapecoense. Falha do Segovia. A gente não sabe o que está acontecendo com esse jogador. Teve uma queda muito ali, o Segovia, ele que vem assumindo ali, sendo titular, né, que Pergatiana, mas na partida de ontem o Segovia falhou e o CRB pagou o preço da derrota. O Eduardo Barroca nessa troca, né, apesar que pra mim eu acho que ele poupou também o Fábio Alemão para o jogo de quinta-feira, né, diante do Cruzeiro, mas praticamente uma partida horrível do CRB pro meu tempo. Tomou 3-0 no primeiro tempo e um aviso para a diretoria regatiana: tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho que o time, pelo futebol que vem jogando aí na Série B, né, é preocupante, porque o CRB não está conseguindo vencer fora de casa. Em casa venceu agora no Horizontino 4-0, mas um futebol que a gente fica ali sem entender um momento. E uma vergonha ver o CRB na posição que está. O CRB que era para estar ali na parte, brigando na parte de cima ali da tabela, e a gente vê praticamente um CRB covarde. Covarde é uma postura de time pequeno diante da Chapecoense. Então, se o CRB quisesse pensar em buscar um acesso, o CRB tinha que jogar para cima e vencer a Chapecoense, que nesse time todo. A gente sabe que o CRB no segundo tempo jogou bastante e fez 2 gols. E no primeiro tempo tomou 3. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo, tem que ver. O Mr. Barroca tem que ver o que está acontecendo, não na coletiva dele, que ele deu agora aí, dizer que vai arrumar o time contra o Cruzeiro. Não é arrumar o time. A gente sabe que na Copa do Brasil o que envolve muito é dinheiro, muita grana. Diferente da Série B, né? Já que se tratando de um mata-mata e o valor é muito alto ali, né? Passando de fase. Então os jogadores procuram jogar mais com vontade, com garra, diferente de um campeonato. Você vê nosso filho, né? Diferente daí, 3 competições. E não vai ganhar nada. É isso. 3 competições, não vai ganhar nada. O CRB tá aí, ó. Copa do Brasil. Tá na Série B, mas muito bem. O CRB dá pra focar nas 2 competições, mas a gente sabe que a prioridade do torcedor regatiano é o acesso. É o acesso, e pra mim, se o CRB não subir esse ano, vai ser aí um fracasso de novo dessa diretoria amadora. A diretoria é essa que praticamente a gente vê que competições que envolvem muito dinheiro, o time briga, joga com vontade, com garra, né? E quando vê aí o campeonato da Série B, cadê o futebol? Como é que toma 3-0 da Chapecoense no primeiro tempo? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Esses mesmos jogadores que pegaram a Chapecoense aí ontem, que jogaram com vontade, com garra, é o que vai jogar com o Cruzeiro quinta-feira, embora veja a disposição dos jogadores. Então, acorde, diretoria, se não subir esse ano, vai ser mais um fracasso aí dessa diretoria amadora, beleza? Vamos ver o que falou aí o Mr. Barroca. Primeira pergunta do Thiago Luiz, da CBN Maceió. Barroca, ao que você atribui o primeiro tempo ruim que fez o CRB? Quem está acompanhando o nosso time consegue ver claramente que o primeiro tempo que a gente fez hoje foi o pior primeiro tempo desde que eu estou aqui no CRB. Realmente, coletivamente, a gente não se encontrou em nenhum momento, tivemos dificuldade, demos muito espaço nas costas, principalmente. Erramos alguns times de pressão e não controlamos adequadamente a profundidade, e a equipe da Chapecoense aproveitou as oportunidades, né? Acho que coletivamente foi o nosso maior problema. Acho que no segundo tempo a gente voltou melhor, a gente buscou os 2 gols, tivemos até possibilidades aí de empatar o jogo, mas com certeza o primeiro tempo que a gente fez comprometeu qualquer coisa relacionada ao resultado da partida. Você reverter fora de casa um resultado de 3-0, muito difícil. Precisamos tirar lições desse primeiro tempo, tirar lições desse jogo e olhar para frente e já colocar em prática no próximo jogo, no meio de semana, na Copa do Brasil. Pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Barroca, são 12 jogos sem vencer fora de casa, a terceira pior campanha como visitante da competição. O que explica essa ineficiência longe de Maceió? Tivemos muitos jogos fora de casa que a gente não mereceu perder ou empatar, a gente mereceu vencer, mas hoje, sem sombra de dúvida, não temos o que reclamar. No primeiro tempo o resultado foi justo pelo que a gente apresentou, não tivemos um bom rendimento, não jogamos bem, temos que reconhecer isso.
Coletivamente não nos encontramos em nenhum momento, e eu como treinador assumo essa responsabilidade, tá? E a gente precisa realmente encontrar soluções para que a gente consiga pontuar mais fora de casa, porque a competição pede isso. Pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Barroca, o que falar para aquele torcedor do CRB que ainda tem esperança no acesso? A gente aqui tem trabalhado jogo a jogo. Para a gente hoje era muito importante fazer um jogo forte, conseguir um empate ou uma vitória, né? Um empate já seria um ponto importante, já que a gente ganhou o jogo de ida deles e a gente já tinha 3 pontos nesse confronto direto. Pelo menos um empate. Mas hoje, além do resultado, o nosso rendimento, principalmente no primeiro tempo, comprometeu pra caramba aí o nosso nível competitivo na partida. A gente tem que tirar lições, ser humilde para reconhecer. A gente precisa se desculpar com o torcedor pelo primeiro tempo que a gente fez, porque não é só a derrota, não é só o resultado, mas principalmente a forma. O primeiro tempo hoje realmente não condiz com o trabalho que a gente vem fazendo desde que a gente chegou aqui. A gente precisa ter humildade, reconhecer isso, a gente precisa se desculpar com o torcedor e a gente precisa dar uma resposta pronta. A gente tem um grande desafio no meio de semana, precisamos virar a chave, tirar as lições e aproveitar esse tempo que a gente tem até o jogo do Cruzeiro para fazer as correções e dar uma resposta imediata no meio de semana. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Barroca, no segundo tempo o CRB fez um jogo mais equilibrado. O que explica o início do jogo do time tão ruim, com o adversário tendo tantos espaços? Foi o que eu falei, eu acho que coletivamente a gente não se encontrou. Nossa equipe é uma equipe que encaixa bem a pressão, é um ponto forte da gente. E joga com a posse de bola terminando as jogadas, né? Acho que no primeiro tempo a gente não fez nem uma coisa nem a outra bem. A gente não encaixou tão bem a pressão, e não encaixando tão bem a pressão, a Chapecoense conseguiu estourar os ataques delas nas costas da nossa última linha. E também a gente não terminou bem os nossos ataques. Então nossos ataques, a maior parte deles acabou gerando contra-ataque para a Chapecoense, e a Chapecoense tirou proveito, principalmente no segundo e no terceiro gol, dessas jogadas que a gente deixou de concluir e ofereceu contra-ataque. Isso acabou fazendo com que o resultado fosse comprometido. A gente foi para o intervalo perdendo de 3-0. Nos ajustamos, fizemos as trocas. O pessoal que entrou no segundo tempo entrou melhor. Lutamos, diminuímos o placar com o primeiro gol, depois com o segundo. E poderíamos ter feito o empate dentro daquilo que a gente apresentou no segundo tempo. Então, claramente, o primeiro tempo da gente foi atípico desde que a gente está aqui. A gente não pode repetir um primeiro tempo como esse mais nessa nossa temporada. Para finalizar, a pergunta do Tainan Melo, do Agora Alagoas. Barroca, o desempenho no primeiro tempo pode ser atribuído à expectativa do jogo da próxima quinta, ou o cansaço no jogo de Minas pesou? Não, de forma alguma. A gente veio para esse jogo aqui com foco total, utilizamos o que a gente tinha de melhor disponível. A gente não utilizou o Fábio e não utilizou o GG, porque realmente não estavam em condições, tanto que nem foram utilizados no decorrer da partida. Utilizamos o que a gente tinha de melhor, porque a gente entendia que era uma partida extremamente importante para a gente na Série B. Felizmente, as dificuldades coletivas que a gente teve no primeiro tempo comprometeram muito com relação ao resultado. A gente teve que fazer uma força muito grande para voltar a ser competitivo no segundo tempo. Conseguimos, mas foi insuficiente. Então, mais uma vez, a gente precisa pedir desculpa ao nosso torcedor e a gente precisa dar uma resposta pronta de desempenho, de atitude, de comprometimento no meio de semana para conseguir uma classificação que seria muito importante para o clube.